Rola com malagueta. É o prato servido pelo Boechat ao se lascou. Figura que dispensa maiores apresentações. Tá? Acabou de colocar no Twitter dele um desafio para debater comigo ao vivo, para eu parar de falar asneira no programa de rádio sozinho, é mole, deixa de ser falastrão, não incite o ódio. Avisa ao jornalista Boechat que está falando asneira, dizendo que pastores incitam os fiéis a praticarem intolerância. Verdadeiro idiota. Ô Malafaia, vai procurar uma rola, vai. Não me enche o saco. Você é um idiota, um paspalhão, um pilantra, tomador de grana de fiel, explorador da fé alheia. E agora vai querer me processar pelo que eu acabei de falar. O que é que você faz? Você gosta muito de palanque. Eu não vou te dar palanque porque tu é um otário, tu é um paspalhão. O que eu falei e repito, e não vou partir para debate por você, que eu não vou te dar confiança, é o seguinte, que é no âmbito de igrejas neopentecostais que estão acontecendo atos de incitação à intolerância religiosa. Mais do que em outros ambientes. E em nenhum momento, é pegar minhas falas que estão todas gravadas, eu disse qualquer coisa que generalizasse esse comentário, qualquer coisa. Até porque, diferente de você, não sou um idiota. Então você é homofóbico, você é uma figura execrável, horrorosa, e que toma dinheiro das pessoas a partir da fé. Você é rico. Eu não sou rico porque tomei dinheiro das pessoas pregando salvação depois da morte. O meu salário, os meus bens, o meu patrimônio veio do meu suor, não veio do suor alheio. Você é um charlatão, cara, que usa o nome de Deus, de Cristo, para tomar dinheiro de fiéis. Você é tomador de grana, você e muitos outros. Tenho medo de você não, seu otário. Vai procurar uma rola, repetindo em português bem claro. Bom, posso chamar vou registrar aqui, não, só um minutinho. O pastor João Melo, da Igreja Batista Vila da Penha, onde tem 3.000 membros, e ali foi na Vila da Penha que aconteceu o ataque a menina Kailane Campos e a avó dela, recentemente, um ataque que não se sabe ainda de quem foi, mas de intolerância religiosa. Jogaram uma pedra na menina, levou 3 pontos na cabeça. O pastor João Melo me mandou uma mensagem pelo SMS dizendo o seguinte, que sou pastor da primeira igreja batista em Vila da Penha, onde temos 3.000 membros, que fica no Largo do Bicão, e ontem, portanto antes mesmo do café da manhã do cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani Tempesta, esta manhã, o pastor João Melo já tinha ontem recebido a menina Kailane e a família da Kailane num gesto para repudiar o ato de pessoas intolerantes que não representam, ele enfatiza aqui, não representam os evangélicos e muito menos o Cristo. Nesse domingo, em vez de realizarmos o culto pela manhã, normalmente, como acontece sempre, estaremos participando da movimentação em favor da liberdade e da tolerância religiosa. Abraço, Padre João Melo. Esse é o tipo de pastor que nós respeitamos e dos quais precisamos para conduzir os rebanhos de fiéis. É desse tipo de gente que eu estou falando quando falo que a igreja tem que tomar uma posição, assim como acho que as igrejas evangélicas também têm que tomar uma posição. Atitudes como essa do pastor João Melo e não de outros que tentam criar uma confusãozinha para crescer na área deles. Vai crescer sozinho, malandro. Em cima de mim não vai, não. Vamos nessa, 10 horas e 20 minutos, toca o bar. O episódio da saída do Boechat da Globo eu conheço pela mídia e em conversa com o Boechat. Mas depois de ameaçar processar, pobre malagueta, solta o vídeo do Boechat, o que reitera indubitavelmente o fato de o Malagueta não ter como legalmente o processar de nada. Afinal, é tudo verdade. Minha gente, o jornalista Boechat, no seu programa de manhã pela Rádio Band, fez uma acusação leviana e séria, de maneira generalizada, dizendo que os pastores nos seus púlpitos ou na igreja incentivam a intolerância. Eu respondi através do meu Twitter que ele estava tremendamente equivocado e ainda desafiei ele para um debate. Ele, no programa de rádio, você vai ouvir o áudio daqui a pouco, para ver o nível que é esse cidadão, perdeu a linha, me xingou, me difamou. Eu vou dar uma oportunidade ao Boechat na justiça para provar e dizer
Aquilo que ele falou de mim no microfone da rádio, que é molinho, Boechat. No microfone é molinho. Lá diante do juiz você vai ter a chance de provar o que você falou de mim. E eu vou botar aqui para você ouvir a baixaria, o nível desse jornalista. Agora, ele como é um cara parcial, fala de intolerância, eu não vi o Boechat falar sobre a intolerância da parada gay de São Paulo contra os evangélicos, contra os cristãos. Ficou quietinho, não falou nada. Ô Boechat, o povo vai saber quem é você. Pergunta aí, pesquisa na internet, por que o jornalista Boechat foi demitido do jornal O Globo, para vocês saberem quem é que tem caráter ou não. Eu tenho medo de você e tá desafiado. Tá desafiado. Não é no teu programa não que eu não vou te dar esse mole. Em qualquer programa, senta na mesa comigo, que eu vou te engolir, porque tu não tem argumento, tu é bom sozinho. Eu quero ver o confronto. Você repetiu o que você repetiu. E mais uma que você não sabe. A mãe da garota que tomou a pedrada dessa intolerância ridícula frequenta a minha igreja. Você está por fora. Pergunta a ela se nós motivamos a intolerância. Eu estou vendo setores da imprensa assim, tentando promover uma guerra religiosa. Isso é que é sério e que é assustador, sem ter prova que é evangélico. E se for evangélico, bota na cadeia. Seu Boechat, você não tem moral para acusar ninguém. Você é um jornalista parcial e dado a chilique nervoso no microfone quando não gosta de alguma coisa. Escute aí o áudio do que ele me xingou. Já já você vai ser intimado para provar na justiça. Deus abençoe a todos. O pastor Silas Malafaia, uma figura que dispensa maiores apresentações, acabou de colocar no Twitter dele um desafio para debater. Prato do dia: rola com malagueta. Servido? Eu estava aqui vendo ainda agora, o que é raríssimo, os comentários que fazem aos meus posts. Eu não tenho tempo, não dá. São milhares. É impossível. Exceto sábado de manhã, às vezes. Daqui a pouco eu vou ter compromisso, não vai dar mais. Mas hoje eu fui lá ver, a propósito de um post que eu tinha acabado de fazer sobre meu amigo Ricardo Boechat. Somos amigos desde a infância, eu tinha 12 anos, ele é mais velho do que eu, mas a bola, o futebol e a molecagem ali de São Francisco nos irmanava a todos nós. À medida em que os anos foram passando, a faixa etária foi diminuindo pela experiência. Logo depois eu me converti, me tornei pastor. Ele era vizinho e nós sempre fomos amigos a vida inteira. Ele esteve comigo nos momentos mais difíceis da minha vida. Dossiê Caimã, ele é uma das pessoas que sabem dos bastidores com intimidade, porque eu tomei como minha testemunha, ele acompanhou tudo. Se ofereceu para ser minha testemunha em qualquer que fosse o processo. E somos amigos. Amigos de verdade. E faz um mês a última vez que a gente bateu um papo. Tenho o maior carinho e respeito por ele. E sei que ele estava de saco cheio, cansado. Faz anos que ele não aguenta essa maracutaia dos evangélicos. Conversamos milhões de horas sobre essa loucura no passado. E a resposta ao Silas é a resposta de um cara de saco cheio que realmente pensa do Silas aquilo que ele disse. O Silas é um idiota, é mesmo, gente. Só vocês é que não acham. Tira o Silas do meio evangélico com a responsabilidade que vocês têm de ungí-lo só porque ele fala o nome Jesus. Coloque-o no lugar do Bolsonaro. Você ia achar ele um idiota, como ele é. Vocês não enxergam porque a visão religiosa deixa em vocês aquela necessidade de proteger o doido. É só isso. O Boechat foi suave, manso e suave. Jesus está chamando. Isso não tem nada a ver com zanga do Silas, ódio do Silas. Deus me livre, eu nunca odiei ninguém. E o Silas muito menos. O Silas, qual o poder que o Silas tem de me fazer mal? Mesmo que tivesse, eu não o odiaria.
Ele faz mal a vocês. A minha tristeza com ele é pela devastação, por ter criado esse arquétipo de besta vociferante monstruosa para dar cara à cara de vocês. Se você gosta dessa cara, se você parece com isso, bom proveito. Boechat sugeriu um prato do dia: rola com malagueta. Do Evangelho, sempre. Dos evangélicos, nunca mais. Só tem um detalhe, presta atenção. Não é porque eu prego o Evangelho e eu prego o Evangelho que eu sou evangélico. Evangélico virou outra coisa, é um movimento, é um CNPJ, é uma categoria religiosa, um fenômeno humano, político, cada vez mais econômico, cada vez mais político. É isso que vocês chamam de evangélico. O Novo Testamento chama de evangélico aquilo que carrega a qualidade do evangelho. E isso aí que vocês usam, essa terminologia para apelidar os CNPJesos de vocês, não é nada além de um estelionato. Pegaram o termo evangélico, que significa aquilo que carrega a qualidade do evangelho, e batizaram aquilo que carrega tudo, menos a qualidade do evangelho, que são essas igrejas, essas bocas de falsificação do evangelho, e apelidaram de evangélico. Então, para eu poder ser evangélico, carregando a qualidade do evangelho, eu desisti desse negócio faz muitos anos. Muitos anos. Então, eu sou do evangelho. Eu sou um cristão, não sou evangélico. Tanto quanto não sou católico, tanto quanto jamais serei de nenhum grupo religioso, para poder ser limpa e livremente de Jesus. Vocês não vão entender nunca, porque vocês nasceram já dentro do berçário, da incubadora, do redutor cerebral, espiritual e psíquico, no qual vocês foram gerados. Aí é como falar com pedra. Só Deus para abrir a cabeça de vocês para que isso seja entendido. Como não leem o Novo Testamento, não sabem nada do Evangelho, não conhecem o Espírito de Cristo, então vocês são apenas os soldadinhos convocados, são apenas os ISIS cristãos desses estados de idiotice conflagrados entre nós. Paciência, eu não tenho nada a ver com isso. Se Malagueta e placebo são de Deus, eu não sou. E se eu sou de Cristo, eles não são. Pois cremos, vivemos, confessamos e anunciamos mensagens diametralmente opostas. Eu prego salvação e tudo pela graça. Eles pregam barganha. Eu anuncio sangue como Abel. Eles cultuam no altar de Caim. A última coisa, eu espero, neste dia, que eu desejo dizer a você é o seguinte: também observando ali os posts, os comentários no Face, sobre esse tema, o prato do dia, rola com malagueta, sugerido pelo chefe Boechat ao cliente Silas Malagueta, e os comentários que vieram, eu noto que um dos tons prevalentes daqueles que até há poucos anos atrás diziam que eu era o grande apóstolo, o grande anticristo, o pervertedor da igreja, e eles não podem mais dizer isso porque eles veem todos os dias Cristo glorificado na minha vida, gente se convertendo aos milhares. Não podem, vão ficando calados. Aí eles começam agora a apelar para o seguinte: bom, você prega o evangelho sem dúvida, e o Silas prega também. Por que vocês não se unem? Porque se eu prego o evangelho, o Silas não prega o evangelho. E se o Silas prega o evangelho, eu não prego o evangelho. Vocês não entenderam? Nós não pregamos a Cristo, o mesmo Cristo não. Se eu prego o evangelho, ele prega um outro. Se ele prega o evangelho, eu prego um outro.
Nós dois não pregamos a mesma coisa, não se misturem, não se confundam. Não entenderam nada. Ele usa o nome Deus, ele usa o nome Jesus, mas por Jesus o que ele descreve é um outro ser, que no meu book parece o diabo. Por Deus ele descreve um outro ser, que na minha leitura da palavra é profundamente satânico. Eu não tenho nada a ver com isso, nós não confessamos a mesma fé. Eu sou tão irmão de fé do Silas hoje em dia, quanto eu sou mais do Dalai Lama do que dele, se for falar em religião, porque pelo menos é um cara humano, tranquilo. Minha relação com Silas é irmandade humana. Ele é um ser humano que eu conheço há muitos anos. Por quem vocês creiam ou não creiam, eu tenho amor. Nenhum romance. Gosto dele? Não gosto. Tudo que ele faz, diz, expressa, para mim é feio, é ranheta, é grotesco, é anti-evangelho, é carregado de cinismo, é tudo isso. Então eu gosto. Amo. Jesus me mandou amá-lo, ainda que ele fosse meu inimigo, vivesse me perseguindo. Ele não é meu inimigo, nem tem esse poder. Ele é inimigo do evangelho. Ele é inimigo da graça. Ele é inimigo do evangelho simples. Ele, seu Macedo, todo esse povão que está por aí, não precisa mencionar o nome desse panteão da morte. Agora não me misturem, não fiquem mais dizendo vocês dois são pastores. Eu sou pastor de uma consciência do evangelho que ele abomina. E ele é pastor do que ele chama de evangelho e que eu aborreço. Não nos confundam. Eu não tenho nada a ver com o panteão dessa mentira. E não sejam bobinhos. Eu conheço vocês me agrediam, agora não dá mais. Não dá mais. Pega mal para quem começar a dizer que eu sou do diabo, todo mundo vê o que eu vivo todo dia. Não dá mais para vocês brincarem disso. Então agora querem o quê? Me cooptar? Nem, você não tinha nascido. Eu já tinha feito essa viagem 1000 vezes, eu sei tudo disso aí, me desculpa, tá? Isso é física antiga, newtoniana, ultrapassada. Eu estou lidando com categorias transquânticas. Você nem sabe o que é isso do ponto de vista do evangelho. Estou noutra. Eu comento porque o mundo é real, a história é real e a confusão acaba caindo todo dia aqui em mim. Os loucos, os perdidos, os culpados, os angustiados, os que se tornaram ateus, acabam aqui. São todos fruto da semeadura dos malaguetas e dos placebos, e de tantos quantos a eles se aliam. Chega! Eu não tenho nada a ver com isso. Tchau! Para quem não acompanhou a viagem da rola até tornar-se pinto a passarinho, com Malagueta. Por que o Malagueta ficou tão ofendido com esse negócio do Boechat dizer para ele pegar uma rola? Nem todo mundo na nova geração entende isso. Tem gente que está pensando que o Boechat falou para ele fazer uma arapuca para pegar um passarinho, uma rolinha, usar uns visgos para isso e comer rola a passarinho com Malagueta no sábado. E não entendem a razão da reação tão intensa. Meu Deus, afinal de contas, o que uma pobre rola pode fazer de mal a uma criatura? Porque essa zanga toda... Bom, quando a gente era pequeno, essa era uma expressão comum, né? Era assim que as coisas eram tratadas naquele tempo. Depois é que veio o peru. Depois é que veio o pinto. Mas a viagem inteira começou com a rola. É só para você ter essa orientação para melhor se aculturar em relação a isso tudo. Na Gênesis, a rola. Depois, o peru. Por último, o pinto.
São variações de espécies muito parecidas, chegam a ser aparentadas lá nas origens paleontológicas, mas que se diferenciaram com o passar dos anos. É isso que aconteceu. E aparentemente, nosso amigo Malagueta gosta de temperar muitos pratos, mas não rola. Ai, 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 ai. E aqui findam-se os meus posts de sábado. Eu vou comer alguma coisa com Malagueta. Não importa o que seja. Um bom prato. Até um bobó de camarão com umas pitadas de Malagueta fica gostoso. Beijão, divirtam-se. Não sejam tão graves, tão apocalípticos, tão escatológicos assim. Calma, minha gente. Por favor. Ai, ai. Um brinde de Malagueta. Nós estamos aqui com um almoço simples. Um pedacinho das pessoas que viajaram com a gente na última viagem, algumas outras que viajaram em outras viagens. Se a gente fosse botar todo mundo aqui, iriam ser umas 350, 400 pessoas que viajaram comigo de 2007 para cá. Os que viajaram antes, desde a década de 70, aí são milhares e milhares. É muito gostoso encontrar esses queridos amigos. E olha, não sei se alguém aqui está comendo com Malagueta, mas uma marreca. É marreca com Malagueta, Francisco? Marreca de Malagueta. É, né? Começamos o dia com um prato de rola e estamos terminando com margarita, marreca, papo. Marreca ele não vai conseguir, Francisco, não vai conseguir comer o Não marreca. vai conseguir, né? Nosso amigo aqui boicotou. Boicote de marreca. Marreca não dá. Não dá. E Malagueta? Malagueta. Todo mundo na Malagueta. Feliz Malagueta para todo mundo. Tchau. Porque o que eu digo da minha varanda ou do interior da minha casa mexe com estruturas e instituições. Tem gente, não é muita gente, são alguns fixados, fanáticos, que ficam enchendo, poluindo, grafitando e sujando a minha página. São pessoinhas, são umas 10, só que elas postam 100 vezes cada uma, nervosas, é um frisson, coitados. E a acusação é sempre a mesma. Ou de que o que eu digo todo mundo leva a sério demais. Desculpa, a culpa não é minha. A segunda acusação é que eu odeio o Silas. Meu Deus, o céu vai chegar já já. Vocês vão ver que não é nada disso. Eu não podia ser mais claro nas minhas definições. Eu nunca odiei ninguém. E o diabo sabe disso. O diabo, entendeu? Você crê no diabo? Crê em principados, potestades, poderes. Crê na verdade de Deus. Se eu estiver mentindo, que se eu tiver odiado, carregado ódio, se eu odiar alguém, se minha alma não estiver limpa de ódio, que eu seja oprimido pelo mal. É tão sério quanto eu estou dizendo. E grave a minha afirmação. A terceira tentativa de conversa tola a respeito disso tem a ver com o fato de que alguns dizem aí, são 2 ou 3, você é um invejoso, porque o Silas tem as oportunidades hoje que você tinha. Deixa de ser bobo. Número 1,
Quando as coisas aconteceram comigo, foi num outro nível. Era de respeitabilidade absoluta, respeito. Foi o que todos me deram, respeito, de ponta a ponta. Não era sacalhordice. Segunda coisa, eu não procurava. Vim, como eu não procuro. Eu não saio de casa. Olha só, eu não estou em nenhuma rede de televisão, mas qualquer fala minha no Papo de Graça, qualquer post aqui, provoca vocês até onde é impossível imaginar. Eu só estou aqui. Outra coisa, é a conversa, quando, por exemplo, se afirma com todo o direito de se afirmar, com todo embasamento, com toda sobriedade, que o Silas, o Marcos Feliciano e todos esses comprometidos com a homofobia como devoção a Cristo, com o ódio persecutório a minorias em relação às quais eles discordam por razões que o juízo revelará, eles ficam furiosos quando se diz isso, sendo isso a mais pura verdade. Eles são os grandes promotores do movimento LGBT no Brasil. Sem Malafaia, sem Feliciano, sem os pastores homofóbicos gritando para todo lado, o movimento LGBT ia estar do tamanho que o movimento LGBT estaria. Infinitamente menor nas paradas, nas gritarias, em tudo isso. São eles, esses aí é que são os promotores, esses é que são os divulgadores, porque eles vivem disso, vivem desses conflitos de natureza moral. Você conhece alguém que tem encontrado Jesus depois de um discurso moral homofóbico desses indivíduos? Você vê gente se convertendo, vê gente se quebrantando, você vê gente dizendo, não, depois que eu vi aquele discurso gritado, malaguetado, homofóbico, raivoso, infernoso, eu me enchi de tanto amor que eu me converti ao Evangelho, me apaixonei pela graça de Deus. Você já viu? Eu não vi. E eu estou há décadas querendo encontrar essa pessoa que se converteu, que passou a amar a Jesus, que passou a entender o Evangelho. Depois dessa loucura, vocês não percebem que isso é apenas um choque de poderes, é uma guerra de natureza moral, que não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo? Mas eu falo sozinho, que eu seja uma voz no deserto, embora eu saiba que milhões dizem amém, porque não aguentam mais. Ricardo Boechat, eu, você, Malagueta e o Evangelho. Eu acabei, nesse instante, de conversar com meu amigo Ricardo Boechat a propósito do vídeo da rola a Malagueta, e ele disse, mas meu Deus, que cara mais insano. Eu não mencionei o nome dele, não generalizei, disse que nem todos eram assim, mas que no meio daquele segmento era onde havia a maior incidência de casos assim, e pediu uma providência aos pastores. Não foi às autoridades nem a ninguém, aos pastores, que ajudassem aquele grupo a parar com isso, porque é um radicalismo contra a vida humana, é anticristão aquele tipo de ação. De repente me aparece aquele cara com aquela insanidade me chamando para um debate. Ele falou, não dá, é uma loucura aquilo ali. E aí baixou assim aquele espírito lá da nossa juventude no saco. O bairro de São Francisco, em Niterói, quando nós éramos jovenzinhos e brincávamos, jogávamos bola lá, na casa dele, toda sexta-feira na praia, na areia,
O nome do bairro era Saco de São Francisco. Aí ele falou, aí Caio, baixou aquele espírito do saco, o Saco de São Francisco, o bairro de São Francisco. Você sabe que naquele tempo tudo era rola, né? E foi o que eu mandei. Foi lá, para aquele lugar. Eu estava me sentindo naquele tempo diante de uma idiotice. E eu e ele rimos demais. E sinceramente, meus amigos, isso é patético, patético. É uma vontade de representar o não representável. Não interessa se a mãe da menina foi na igreja dele. Ele não trata os candomblecistas, os diferentes, com essa generosidade. Ele deixa claro a hostilidade. Ele e outros, nós estamos assistindo alguns episódios de recrudescimento da ação vingativa, superior, religiosamente falando, coercitiva, persecutória, em muitos níveis da sociedade. Tem uma coisa esquisita acontecendo com a alma evangélica, pentecostal, neopentecostal. Esse espírito de agressividade é inequívoco. É inequívoco. E é o resultado da instrução desse Deus do Velho Testamento, Deus das campanhas, o Deus das barganhas, o Deus em que diz, eu te darei poder sobre o teu inimigo, ao invés de dizer, orai, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Não, é um Deus de combate e gera conflito. A tua espiritualidade determina a tua vida em sociedade. Não esqueça disso, jamais.